Grande André. Ah, Roberto, E aí, tudo bem? beleza? Tudo certo. Acho que eu fiz tudo certo aqui, né? Agora sim. Agora foi, agora foi. Cara, vamos dar uns 2, 3 minutinhos, né? Só pro pessoal ir entrando. Grande Pedro Luque Freire, nosso amigo, grande parceiro, ao vivo aqui também na live. Vamos esperar até umas 7h05, André. O que você acha? Só pra Não, gente tranquilo, só poder, para dar o né? Só pro pessoal Instagram ir, aí. também avisando, também fazendo a chamada do ao vivo. É, Deixa eu só. já bota no aviãozinho aí, pede pro povo, pra galera já ir enviando pro pessoal. Ah, com certeza. Deixa eu só já marcar aqui também, mandar para todo mundo. Tá conseguindo me ouvir bem, né? Tranquilo. Ah, ótimo, show de bola. Pô, temos a honra de inaugurar as nossas lives, hein, André? É, vai É ser a muita responsabilidade, cara. primeira de muitas aí, né? Vamos. A ideia é tentar fazer uma por semana. Será que a gente consegue? Com certeza. Uma por A gente vai ter semana que é fazer, a gente vai tranquilo. ter que fazer. É uma por semana dá, para também não ficar chato. 1 hora falando só de licitação, a gente tenta fazer de pelo menos 30, 40 minutos e a gente pega um tema da semana para poder tratar. Eu acho que funciona melhor do que ficar fazendo uma muito maçante de 1 hora direto, né? É, não, com certeza. A gente pega um tema e já vamos direto no filé já. É. Ainda mais se a gente pegar na terça-feira, que é dia de liberação de boletim de informativo, aí é o melhor, a melhor época. Com Deixa eu certeza. só dar um ok aqui, galera entrando. Aí, pessoal, Só. quem entrou aí já vai mandando um aviãozinho pra galera que gosta de licitação, que a gente vai trazer muita novidade e tema importante aí pra vocês. Garanto que vocês vão gostar. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Então a gente começa já até fazer as nossas apresentações. Meu nome é Roberto Liporassi, gente, boa noite. Tenho a honra aí de apresentar essa primeira live com meu amigo André, né, o início desse nosso projeto, né, Andar Travessia, que realmente foi um projeto pensado com muito carinho, né, por nós. Tem também a presença do nosso grande mestre Rafael Anunciação, que hoje ele não pôde fazer parte dessa live, mas vai fazer parte das outras com certeza. A gente está só preparando o terreno para ele, né, André? Porque a estrela é o cara, né? Então a É, gente só prepara o terreno para ele, cara. Essa é a verdade. Mas brincadeiras à parte, tem muita gente que conhece também o Rafael. Esse projeto foi capitaneado por ele, né? Foi pensado aí com muito carinho para a gente tentar trazer, né, para todo mundo uma ideia um pouco mais leve, né, de licitações e contratos administrativos. Obviamente, o advento da nova lei ainda trouxe mais essa vontade nossa de debater esse tema, né, que é uma coisa tão burocrática já na legislação. Então, a nossa ideia realmente, por meio da travessia, por meio das nossas postagens, por meio do nosso site, que inclusive a ideia da nossa live hoje é realmente fazer um convite para vocês acompanharem o nosso site, tá? Seguir o nosso perfil, curtir as nossas postagens, para que a gente ainda tenha o maior número de seguidores, né? A gente conseguir fazer uma interação bem legal com todo mundo que mexe com licitações e contratos, tanto do ponto de vista do empresário, do particular que se lança nesse mercado, como também do administrador público, do gestor que lida com isso no seu dia a dia e que sabe o quanto licitações e contratos são um tema tão espinhoso, tão penoso e que dá dor de cabeça para muita gente. Então, realmente, a nossa ideia, né, cada um aqui com a sua experiência, né, do meu lado, né, e até me apresentando antes de passar a bola e apresentar também o André. Do meu lado, eu sou advogado, tá? Eu sou sócio do escritório de advocacia aqui em Brasília, do Minaria Brown Advogados. Eu já trabalho com licitação há mais de 10 anos. Me especializei na área, né? Sou pós-graduado em Direito Administrativo pelo IDP, também aqui em Brasília. Trabalho com licitações já há bastante tempo,
acabei me especializando nesse tema, trabalhando tanto com empresas quanto também na parte de capacitação para gestores públicos. E para empresas especificamente, trabalho muito com consultoria preventiva, como também na parte contenciosa, quando a treta já está formada, né, a bomba já estourou, né, e nessa área tão, assim, com tantos debates, com tantas discussões hoje em dia, a gente pensou realmente nesse projeto para ser uma consultoria, tanto para empresas quanto também para os gestores públicos. Esse é só o início, esse é só o pontapé dessa nossa história. Realmente a nossa ideia é fazer com que tanto o nosso Instagram quanto o nosso site seja um perfil de interação, tá? Para a gente compartilhar as nossas experiências, tentar trazer esse tema de licitações e contratos de uma forma mais leve possível, tá? A gente já sabe o quanto essa legislação ela é burocrática, ela é espinhosa, ela causa dor de cabeça, né, para o gestor, também para o empresário. E a nossa ideia realmente é que isso seja um pouco mais fluido, né? A ideia das nossas postagens já vem sendo essa, das nossas lives, o intuito vai ser esse, né? Da mesma forma também no nosso blog, no nosso site. E a ideia é essa: os cursos que a gente está preparando com todo carinho, a linguagem também vai ser a mais clara possível, tentando aprofundar de forma bem objetiva, né? E tentando trazer o que mais de novo tem nessa seara. E óbvio que o advento da nova lei foi aí o melhor motor, né, para esse nosso interesse, né, movimentar esse debate, que a gente sabe que tem tanta gente aí envolvida nesse assunto diariamente. Então, essa é a breve apresentação. Sigam o nosso perfil, né? Acompanhem o nosso site. A ideia dessa live, como eu falei, é realmente chamar o pessoal para conhecer um pouco mais da gente. Aí eu passo a bola para você, grande André, para você também se apresentar. Já te passa até e levanta a primeira bola para a gente começar a conversar, cara, que a ideia realmente dessa nossa primeira live é uma conversa. E aí até já começando a preparar, né, o nosso primeiro curso que a gente vai deixar disponível no nosso site aí pelos próximos dias, que é realmente especificamente sobre a parte de contratos. Eu já te levanto a bola. André, o que a gente tem de nova lei aí? O que você acha de mais importante para a área de contratos especificamente, meu amigo? Valeu, Roberto. Estou me apresentando para quem não me conhece ainda, né? E os seguidores do Roberto, da Travessia. Meu nome é André Marques, sou servidor aqui do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Advogado também, né? E trabalho nessa área de licitações e contratos já há mais de 10 anos, né? 12 anos especificamente, sempre na parte do controle, né? Controle, tanto do controle interno quanto agora do controle externo, né? Fiscalizando, né, como é que está se dando as contratações públicas, né? Fiscalizando tanto a parte lá dos gestores e servidores, quanto também da parte das empresas, né? Então, já com mais de 10 anos de experiência, a gente tem muito a agregar aí com a Travessia, né? Porque justamente o intuito da Travessia é trazer capacitação para todos os atores, né, da contratação pública. Eu percebo muito que as capacitações são muito voltadas só ali para os servidores, né, e para os gestores, e eu sinto que falta, né, um pouco dessa capacitação também para os licitantes, né, para os Com fornecedores. certeza. Eles também são parte importantíssima, né, da administração, né, porque a administração não consegue comprar nada se não tiver ninguém para vender, né. Então os licitantes são as empresas que vendem para o governo, eles devem ter a capacitação e no mesmo nível, né, do que os próprios servidores. Então, muitas vezes a gente percebe, né, analisando, fiscalizando, né, daqui como órgão de controle, essa questão aí das contratações públicas, a gente, primeiro ponto, percebe muito isso, a falta de capacitação, né, dos licitantes que participam das licitações. Às vezes a gente vê, até percebe ali empresas que têm até um preço bom, né, que seriam até melhor para a administração, e são desclassificadas ou inabilitadas por vacilo, né? Então, vê que é muito uma falta de capacitação mesmo. É, Então, a até, travessia... até te cortando, mas complementando, André, acho que até o grande ponto positivo assim dessa nossa união aí em prol desse projeto é realmente trazer um pouco. Eu não vou negar que a minha experiência profissional nos últimos 10 anos realmente é muito mais do lado do empresário e concilia exatamente isso com o que você acabou de comentar. Eu percebo a necessidade cada vez maior
né, da gente criar uma cultura dentro das empresas, né, da necessidade dessa capacitação, né, o nosso foco realmente na travessia também é o que a gente chama dessa consultoria in company, né, da capacitação dentro das empresas. E aí, essa nossa união aí dos esforços, trazendo essa tua experiência do lado, né, do controle externo, que acaba trazendo, né, esse teu know-how, né, quem está do outro lado. Né? Eu dando consultoria para a empresa, mas você também aí do outro lado, batendo de leve, né, André? De vez em quando, né? Mas fiscalizando, esse é o mais importante. Não, com certeza. Inclusive é um mito, né? O pessoal pensa que o Tribunal de Contas, né, é só para penalizar, né? Pelo contrário, eu sempre falo nas capacitações que a gente oferece que o Tribunal de Contas, o controle em si, vai penalizar por uma consequência, né? Não quer dizer que é o fim dele, que ele quer isso, né? Primeiramente, vai querer identificar o erro, né? E propor soluções para que o erro seja corrigido. E a parte de penalização, se for o caso lá de dolo ou erro grosseiro, alguma coisa assim, aí sim vai ter a penalização, oferecendo, logicamente, sempre o contraditório e ampla defesa, né? Mas esse não é o fim, né? O fim é justamente verificar ali os gargalos, né? Por exemplo, a falta de capacitação é um deles, né? E sugerir para a administração que tome providências, né? Para que esse erro identificado pelo tribunal não volte a ocorrer. Nossa missão aqui não é punir ninguém, vai punir como consequência, né? Mas não é o fim. Então, por isso a gente traz essa experiência para a travessia. É um time muito bom, né? Com você, Roberto, o Rafael aí, eu entrando o mais fraco, né? Mas Até parece, até parece. procurando Não, sempre justamente unir os esforços para poder montar, né, todo o panorama das contratações de todos os lados, né? O lado da fiscalização, o lado do controle, o lado aí com você principalmente, o lado das empresas, dos fornecedores, o lado do servidor também, que eu dou capacitação para os servidores aqui na Escola de Governo do Distrito Federal, né, justamente sobre licitações e contratos. Então é bom que a gente une esses esforços e essa é a missão da travessia, justamente essa, né? Trazer uma então, capacitação completa para todos os lados e todos os atores das contratações, né, que operam nesse ramo. a ideia é exatamente essa, até aproveitar o pessoal tá entrando, curte, gente, por favor, né? Segue o nosso site também. A ideia dessa live hoje é realmente a gente se apresentar, tá? E fazer aí o lançamento, né, do nosso site. Aos poucos, a gente vai não só produzindo mais conteúdo para o site, como aqui também para o Instagram. A ideia, como eu falei no início, é que a gente tenha algumas lives semanais, assim, coisa de 30, 40 minutos, para a gente debater algum assunto na semana, algum tema que esteja realmente aí na boca do povo, que mexe nessa área de licitações. Então, a ideia realmente é essa, da gente se apresentar, né? A gente ficar aí cada vez mais íntimo, porque já basta o tema licitação já ser meio espinhoso, então a gente vai tentar tornar isso o mais leve possível para vocês. O nosso site já tá no ar, a ideia é realmente a gente compartilhar ao máximo, né, conhecimento com vocês por lá, aos poucos, assim, ao longo dos próximos meses. A gente já está preparando, né, os nossos cursos. André já preparando aí uma área de contratos, que vai ser basicamente o que a gente vai bater um papo hoje, né, André? A ideia realmente é essa. Óbvio que a gente não vai conseguir aprofundar tudo, mas aproveitando esse espaço, aproveitando que o pessoal tá entrando aí na live, eu te levanto a bola, André. O que você acha da nova lei, né, dessa que já tá batendo relógio, né, André? O pessoal já tem que começar a se preparar, cara. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente que eu só vejo edital, cara, com 8666 ainda. Tá difícil achar edital com a nova lei, cara. E como é que a gente se prepara e o que a gente pode pensar aí, cara, na área de contratos especificamente, já pensando na nova lei de licitações? A nova lei, ela está em vigor já, né, desde 1º de abril do ano passado, né, não quer dizer que ela só vai entrar em vigor, né, em 1º de abril de 2023, ela já está em vigor, ela já está sendo utilizada, né, igual você falou assim, é difícil ver ainda editais pela nova lei, porque ainda faltam muitas regulamentações, né, o pessoal lá da SEDES, do Ministério da Economia, Renato Fellini, André Arche, o pessoal lá está trabalhando forte para isso, né, mas a gente já está vendo muitas dispensas, né, na nova lei.
né? O Uhum. pessoal está usando isso até porque a nova lei trouxe, né, um aumento aí no valor das dispensas, chamou muita atenção dos gestores, né? E, Então, e o eles já valor, e o estão valor que se, utilizando e o muito valor isso. reajustado anualmente, né, André? Que é importantíssimo para o gestor, cara. Hoje, se eu não me engano, esse ano em 108 mil, salvo engano, e alguns quebradinhos, mas é um valor que vai sendo atualizado via decreto anualmente. Isso para o gestor foi sensacional. Já destacaria aí como um dos grandes avanços da nova lei de licitações, se a gente for comparar com a 8666. Isso, não, com certeza. A parte de engenharia, né? E teve esse valor de 100 mil pela nova lei, já foi atualizado no decreto no último dia do ano passado, já foi para 108 mil em os quebrados, e inclusive outra novidade que colocou nesse mesmo ramo a manutenção de frota, né? Então a manutenção de Exatamente. frota também tem a dispensa aí no valor de 108 mil e as demais compras e serviços aí comuns, digamos assim, no valor de 54 mil. Né? Aumentou muito, se a gente for pensar, com relação aos valores 8666, né, que era 17.600 e 33 mil, né, para obras aí e questão de engenharia. E você vê também que outra coisa também é que mudou muito, né, demorou muito para ter essas atualizações e a nova lei já traz no seu bojo falando que isso vai ser atualizado por um decreto anualmente, né? Então você vê assim que geralmente a 14133 é uma lei que busca trazer inovações aí para o mercado das licitações em todas as fases, né? Em todo o macroprocesso da contratação. Desde lá da fase de planejamento, né? A fase da escolha do fornecedor, a gente teve mudanças também nas modalidades de licitação, né? E também na fase de execução contratual, que é justamente o tema aqui da nossa live, né? Se a gente for deixar a gente falar das novidades da nova lei, ia ter que É, ser uma live aí de no mínimo 4 horas, mas a gente sim. vai se ater, né, aqui ao tema, até para não pegar muito o tempo da galera que está assistindo, Até, né, até e porque a gente tem também que para já vender. deixar registrado que, né, não vai ser a Tem primeira, é recurso, só né, a André? primeira, né? Terão E a outras com gente tem, outros temas. é, tem que vender o nosso curso daqui a um tempo, né, cara? Tem isso também. Não dá para entregar tudo. É. Então, isso também. Então, Satena a gente botou, né, lá aí no perfil da Travessia. Ontem a gente abriu a caixinha, né, falando dessa parte contratual. Qual é o tema que a galera, né, gostava que a gente queria que a gente falasse mais nessa live, né? Isso é só para adiantar todos os temas que a gente colocou ali, né? De duração dos contratos, a questão de aditivos, a questão de revisão contratual e a parte de penalidade foi o tema que a galera escolheu, né? A maioria. Todos esses Uhum. temas tiveram mudanças na 14133, né? Então, não se preocupe se você voltou, né, em algum dos outros temas. Nas próximas lives a gente vai voltar para esses temas aí. A gente quer justamente, o intuito dessas lives é abranger principalmente as novidades, né, da 14133, o que ela trouxe de novo e o que mudou, né, em relação a 8666, né? Então, não se preocupe que a galera que votou aí nesses outros temas vão ter lives também nesses outros sentidos. Mas hoje, em relação aí à questão da penalidade em si, né, que foi o tema que ganhou, a gente também teve uma inovação, né, digamos assim, em relação a 8666. A 8666 era muito antiga, né, ela é de 93, então basicamente ela já vinha sendo reformada, digamos assim, né, por questões infralegais, né, com decretos, com portarias, né, com instruções normativas, né, lá da galera do Ministério da Economia. Então acaba que a nova lei, de novo, assim, ela não tem muita coisa, né? Ela é muito nova em relação ao 8666, né? Mas ela trouxe no seu bojo aí, né, para ficar dentro da lei, questões que já não são novas, né? Tanto para os operadores É, do direito, que isso já estava é, sendo disciplinado em outras leis ou então é. em questões aí infralegais, né? Instruções Até, e esse tipo de. até, até mesmo o entendimento jurisprudencial, né, André? Assim, se a gente for trazer, por exemplo, a gente pode até tratar disso daqui a pouco, mas se a gente for falar em alcance dos efeitos de penalidade, por exemplo, da questão do impedimento, que era uma discussão que existia no 8666 quanto ao artigo 87, né, de suspensão, a nova lei, muito nessa linha que você comentou, em relação a aglutinar, né, uma série de instruções normativas, se a gente for falar de pesquisa de preço, por exemplo, a nova lei traz
o que era previsto na IN, publicada pelo Ministério do Planejamento, e também na área contratual de execução contratual, o que a gente enxerga basicamente isso. Então, a nova lei ela realmente traz esse aglutinamento de várias normas infralegais que tinham anteriormente. Eu brinco com muita gente nos últimos meses, que eu acho que o principal avanço, obviamente é uma brincadeira, mas um dos principais avanços da nova lei, a melhor das coisas foi realmente tirar o 666 para acabar esse estereótipo, né, de uma lei demoníaca e que todo mundo tem tanto preconceito, e pelo menos agora tem um novo número, né? Porque todo mundo que trabalhava com licitação, seja o concurseiro para estudar, seja o advogado para trabalhar, ou seja o gestor público com medo, né, do controle externo, todo mundo já tinha aquele medo só do número, do 8666. Então, assim, já com essa nova lei, com a alteração, isso aí pelo menos a gente já venceu essa barreira. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente o que a gente enxerga, né, e tanto na fase de planejamento de contratação, quanto na parte da execução, é realmente essa construção, né, e uma série de aglutinamentos que a gente teve de ordenamentos infralegais agora nessa legislação, digamos, guarda-chuva que está tendo essa necessidade desse regulamento aí para sua maior efetividade. Justamente com essa parte quer dizer, antes de falar da penalidade, sim, só trazendo que você trouxe com relação à mudança do nome da lei, mudou, né? Só que a gente crê também, né, espera, principalmente aqui como órgão de controle, que ela de fato seja uma lei que vai para frente, né? Que ela não fique só na mentira, né? Aproveitando que ela foi publicada no dia 1º de abril, né? Então, que de fato ela ainda seja tem essa também, implementada. ainda tem essa também. Pô, já tem esse estereótipo, ela ainda me sai no dia 1º de abril, é brincadeira, né? Então, justamente, tem vários pontos dela que fala que é de difícil regulamentação, né? Então, que ela não fique só no âmbito da mentira, né? Que ela de fato traga essa novidade para a administração pública, né? Para todos os atores, né? Que ela é boa. Podia ser melhor, podia, né? Mas é o que a gente tem, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas com certeza ela é bem melhor do que a 8666 e a gente espera que de fato ela possa ser regulamentada a tempo, né? Porque a gente vai tratar disso em outras lives, né? Questão de regulamentação. Tem vários institutos que ela traz que não daria ali, não tem o que a gente chama no direito da eficácia plena, né? Ela precisa de uma regulamentação, né? Até mesmo questão não só de regulamentação legislativa, né? Aqui legislação que eu falo aqui no âmbito lato sensu, né? Que por meio de decretos ou portarias, mas uma própria regulamentação dos sistemas, né? Que uma das novidades que ela trouxe é justamente a utilização do meio eletrônico, agora não só no pregão, que foi acrescentado na nova lei, né, mas também em todas as modalidades de licitação, né? Então a gente vai precisar ali de trazer esses meios tecnológicos também e regulamentar, né? Ver como que eles vão ser utilizados para a gente, por exemplo, fazer um leilão eletronicamente, uma concorrência eletrônica, né? Além dos outros instrumentos que já estão aí disponíveis, né? Tanto o pregão, que já ocorre eletronicamente, quanto as próprias dispensas. Então, isso são algumas novidades e dificuldades na implementação da lei que muitos aí já estão dizendo que chegar lá no dia 1º de abril, né, talvez tenha uma mudança legislativa aí que prorrogue a vigência do 8666, mas como lá em Minas a gente fala, né, a gente não pode contar com o ovo no orifício rugoso da galinha ainda, Não né? dá, Então, não dá, não dá. não pode contar que vai ser prorrogado, né? Existe Eu acho. uma dificuldade para que isso ocorra, né? Tem que movimentar ali os parlamentares e tal. Então, eu acho melhor aí para o gestor já se capacitar pela 14133, já levando em consideração que ela vai ser de fato a única, ela já está vigente, né? Mas ela vai ter a vigência exclusiva, de fato, revogando a 8666, a 10520, que é a lei do pregão, e a lei do RDC aí a partir do dia 1º de abril de 2023. Por isso a importância da capacitação, né, sobre essa nova lei, não contar que ela vai ser, que a 8666 vai ser prorrogada, né? E até assim, até trazendo essa tua colocação, e aí até trazendo para a gente também fazer o link com o tema que mais chamou a atenção aí da nossa enquete. Vou tentar fazer um panorama geral, que eu acho que foi a grande intenção, né, do legislador, né, com a nova lei. A gente percebe realmente, a gente que trata
né, no dia a dia e percebe a dificuldade por parte, né, dos órgãos em relação ao planejamento de contratação. Então, assim, eu percebo que realmente houve essa intenção por parte do legislador nesse cuidado, né, de ter uma orientação normativa, né, e você ter realmente as etapas do planejamento de contratação muito bem definidas na nova lei. E eu acho que aí, até trazendo um pouco da minha experiência profissional, aí, da minha rotina, tem muita gente que acha que isso só serve para o gestor, né? Que só o administrador público e o agente público que tem que se preocupar com isso. E muito pelo contrário. Quantas vezes, né, a gente, no nosso dia a dia, que eu como advogado, né, na parte de consultoria preventiva, né, o quanto eu vejo a necessidade do empresário e do particular realmente se preocupar com essa preparação. Né? Eu brinco muito com os meus clientes, né, que eu não posso vender magia como advogado. Né? A gente veste a camisa, a gente tem que fazer por onde. Mas vender magia não dá, cara. A gente é advogado, a gente não é mágico. Então, assim, às vezes pegar uma bola muito dividida, né, num edital, ou então numa execução contratual e que pode gerar uma penalidade, é muito melhor a gente trabalhar esse edital preventivamente. Então, é muito melhor realmente o particular e o administrador de uma empresa, ele se preocupar em avaliar o termo de referência da maneira correta, avaliar como é que vai ser, né, a execução desse contrato, como é que a administração pública que teve, né, o legislador teve um cuidado muito grande em determinar toda a etapa de planejamento da contratação. Mas não é só o administrador público que tem que observar ela. O empresário, né, o particular, quando ele se lança num procedimento licitatório, ele tem que se preocupar também em saber como é que vai ser as condições de entrega, como é a condição da prestação de serviço, de que maneira vai ser avaliada o nível de serviço que ele vai executar, quais são as garantias contratuais, quais são as condições contratuais. Então, assim, a gente até fez uma postagem, né, André, essa semana em relação a como se preparar para ganhar a licitação. Aí tem muito empresário que acha que ganhar a licitação está resolvido. Ganhou a licitação, assinou o contrato, beleza, está feito. E não é assim, né? A gente realmente hoje, a gente tem uma preocupação de que a execução contratual ela se dê da maneira mais organizada possível. E a execução contratual ela não começa quando o contrato está assinado. Ela começa quando esse edital está publicado. Então toda Até aquela porque etapa, a minuta do edital a minuta do contrato faz parte do edital, né? exatamente. Então é muito comum a gente ter aqui, né, bate uma consulta ou então uma orientação de um cliente e fala assim, mas tá no contrato e eu não concordo com isso. Mas aí quando você vai ver, o contrato já está assinado. Eu falo, cara, mas por que você não impugnou isso lá atrás? Por que não foi feito um questionamento quando essa minuta foi publicada? Porque impugnação e questionamento não é só para uma exigência de habilitação, por exemplo, ou para alguma impedimento de participação em licitação. Muito pelo contrário. Uma exigência contratual que está prevista na minuta, que está lá naquela parte dos anexos, quando o edital é publicado, ela faz parte do termo convocatório. Ela deve ser questionada. Se você tem ali uma entrega de um produto, por exemplo, que você sabe, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está lidando com um momento pós-pandêmico, e que uma série de produtos, uma série de fabricantes, por exemplo, em que você importa alguns produtos, tem uma série de obstáculos para chegarem no Brasil, por exemplo, você às vezes não consegue fazer entrega em 30 dias, quiçá 60. Então, por que você já não traz esse debate e você já não traz esse tema ainda na fase de questionamento e de impugnação do edital? Porque é muito mais difícil lá na frente, durante a execução contratual, você questionar uma regra que já está posta. Né? Não dá para você começar a jogar o jogo e querer bagunçar a regra. Então, assim, é esse tipo de cuidado, né, que a gente vem tendo, né, com o particular, e muito por conta desse intuito, da intenção do legislador de tornar o planejamento de contratação um foco essencial nessa nova lei. E esse foco no planejamento, ele está totalmente atrelado à execução contratual. E é isso que o empresário, né, e o particular que se lança para participar de licitações, ele também precisa ter.
Então, quando a gente fala em gestão contratual, é evitar que esse assunto, que foi o mais votado na nossa enquete, que é a questão das penalidades, ela ocorra, né? Então, assim, todo o cuidado que você tem que ter, né, como particular para se lançar numa execução contratual em troca de ofício, separação de documento, se a gente está tratando, por exemplo, de um contrato de locação de mão de obra em que você precisa ter todos os teus débitos trabalhistas pagos, todos os teus tributos quitados. Então, assim, é esse tipo de gestão, né, não só documental, mas também do próprio relacionamento com o fiscal do contrato, que o particular ele precisa ter isso em mente para evitar que uma má execução ou até uma inexecução aconteça e isso gere o que a gente chama do procedimento de sanção, o procedimento sancionatório, e que vai gerar uma série de dor de cabeça para o particular. O particular precisa entender que um contrato administrativo ele requer uma série de cuidados. Se lançar na seara pública, se lançar perante a administração, não é a mesma coisa que o mercado privado. Existem diferenças. Não vamos entrar aqui numa discussão doutrinária do direito administrativo, mas a gente sabe que, na prática, a relação particular e administrador público e administração pública ela é diferente, né? A relação ela é muito mais complicada do que uma situação só entre particulares. Então, a formalidade, a necessidade de cuidado, a necessidade de gestão documental, ela é essencial para evitar uma má execução e uma inexecução contratual. Porque se algum tipo dessas condutas, né, vier a acontecer, realmente você vai ensejar a abertura de um processo de sanção na qual o administrador público ele é obrigado a conduzir diante de uma inexecução. O André pode falar bem melhor do que eu em relação a essa questão, mas o principal que eu queria trazer, eu acho que para essa questão da penalidade, do ponto de vista muito mais do particular, e aí sem entrar e aprofundar sobre o processo sancionatório em si, até porque a nossa ideia é fazer também uma live específica sobre processo sancionatório e lá na frente, quem sabe, a gente preparar um curso específico sobre o tema, mas a ideia central é a necessidade de, com essa intenção legislativa, de um cuidado maior com o planejamento de contratação, fazer com que o particular entenda a necessidade de uma melhor preparação para se lançar num contrato administrativo e assim evitar realmente a abertura de um processo sancionatório, um processo de responsabilização ou algo do tipo. Com certeza, né? O que eu vejo assim muitas vezes é os licitantes, né, são muito preocupados em ganhar as licitações, né? Eles se preparam muito, investem muito em ganhar a licitação ali, ter um corpo técnico, jurídico, né? Que a gente sabe que algumas licitações você só ganha com recurso, né? Com representação no Tribunal de Contas e tal. Então, eles se preocupam muito em ganhar a licitação e a gente acaba que não vê esse mesmo ímpeto, né? Essa mesma diligência na parte da execução contratual, o que é um erro muito grave, porque, por exemplo, se você for penalizado, né, na parte contratual, uma dessas penalizações pode ser justamente aí uma suspensão, né, do direito de você licitar, né, que vai te impedir de participar de outras licitações. Né? Então, eu sempre falo com os licitantes, né, que chegam aqui no tribunal, né, para se defender alguma coisa, é justamente isso. O mesmo ímpeto que você tem para ganhar a licitação, né, mesma diligência, mesmo cuidado, você tem que ter também na execução contratual. Né? Não é ganhar uma licitação e já partir para a próxima. Não ganhei essa, então o que eu preciso, né, fazer para ter justamente, igual você falou, uma gestão contratual muito boa, né, não só por parte da administração, mas também pelo fornecedor, que pode vir a sofrer penalidade se não fizer essa execução contratual muito bem feita, né? Então, igual a gente veio com essa live, né, a questão das penalidades, tiveram várias inovações, né, com relação à nova lei de licitações nesse quesito, né? A gente tem aí a questão, né, das penalidades em si, que agora está na nova lei. A gente tem a multa, né, a advertência, a questão da suspensão, né, do direito de licitar e a declaração de inidoneidade. Então, a gente tem são essas penalidades. Além disso, veio a questão também, que igual você falou, do processo sancionatório, também mudou, né? A nova lei trouxe, nesse ponto aqui, eu considero
uma vantagem, né, para o próprio fornecedor, agora contratado, né, que trouxe ficou mais claro, né, esse processo, né? Vai ser composto por uma comissão, né, de penalidade, né? Já está lá os critérios postos pela nova lei, o que vai ser avaliado, como vai ser avaliado, o que tal tipo de descumprimento gera, qual tipo de penalidade, né? Então isso traz uma segurança jurídica maior para o licitante, né, que ficava muito aí ao albedrio do administrador, né, que não sabia que o mesmo tipo de descumprimento contratual, por exemplo, né, podia gerar ali desde a advertência até a declaração de inidoneidade, né, dependendo de Sim. como que o administrador pesasse a mão, né? Posso, posso falar aqui do meu lado, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que o que mais chegou na minha vida profissional no escritório foi processo de penalidade, né? E o que você mais via era uma notificação para defesa prévia totalmente genérica, em que você não tinha a menor noção, pelo menos assim, a conduta ela vinha ali especificada, mas simplesmente você não tinha a menor sinalização a qual penalidade a gente estava respondendo. Então, assim, a gente tinha que fazer uma defesa muitas vezes com uma fundamentação jurídica extremamente genérica, que abarcasse tanto me livrar da declaração de inidoneidade, que é a pior das penalidades, quanto para uma advertência que realmente ali é a mais branda do que está previsto na legislação. Então, assim, com certeza, essa alteração, e até trazendo alguns avanços que vinham já em algumas instruções normativas do próprio, acho que até a presidência da República, em 2020, se eu não estou enganado, ou 2019, ela trouxe uma IN que tentava tornar um pouco mais objetivo a questão de dosimetria de pena, tentando tipificar melhor as condutas dos licitantes e deixar ali determinado, né, o grau não só de quantos meses de impedimento, isso sempre falando em relação a 10.520, né, que é a lei do pregão, mas tentando trazer ali um pouco de uma forma um pouco mais objetiva a questão da dosimetria, porque era genérico demais, né? Eu me lembro que eu chegava a fazer um capítulo quase que copia e cola em algumas defesas, porque abarcava qualquer coisa, da advertência à declaração de idoneidade. E o particular ele ficava, como você falou muito bem, totalmente inseguro, porque você fica num campo tão grande, né, de fundamentação e meio que ao bem-querer do administrador para aplicar a penalidade. Então, realmente, isso era uma insegurança muito grande para o particular na hora de se lançar e ter realmente a defesa num processo de penalidade. Então, justamente isso, a nova lei ela trouxe mais segurança, né, para o licitante com relação a esse ponto, que delimita ali, por exemplo, tal conduta, né, você pode ter sim, você critério, mas isso aqui não gera a inidoneidade, então você já sabe que esse tipo de conduta não vai gerar inidoneidade, né? Então, traz ali mais segurança jurídica, né, mas isso vai ser assunto para uma nova live da gente, justamente processo sancionatório, mas a gente vai tratar das penalidades mais genericamente, né? Então, essa questão aí do processo sancionatório também é uma novidade, trazendo mais segurança jurídica, né? A questão aí sempre uma coisa que a gente sempre verificava tanto a administração quanto dos particulares, né? Que gerava muita confusão, tanto parte do fiscal do contrato quanto das empresas, é justamente a questão da glosa, né? Que isso tudo também é muito... Ninguém sabe direito como é que funciona, né? Então, já vai ser outro ponto também de uma nova live, né, específica, de a gente falar das glosas, né, como se deve agir, talvez também até um curso específico, né, mas o que eu sempre falo, né, que fico atento aqui, que não confundir, glosa não é penalidade, né, glosa é o quê? É você não pagar a fatura cheia, digamos assim, né, traduzindo para todo mundo entender. Você não paga a fatura cheia, você fala ali que não foi prestado esse serviço a contento, conforme foi contratado, então você não vai pagar, né, a fatura toda, né? E então não é uma penalidade, tanto é que ao mesmo tempo, né, a empresa ali que ela não cumpriu, né, totalmente o que foi acordado, que está no contrato, né, para aquele serviço, ela pode então ali vai ter a glosa, né, ou seja, não vai pagar a fatura cheia e ao mesmo tempo pode ter a penalidade, né, de descumprimento parcial do contrato, né? E também essas penalidades que a gente falou, né, a advertência, a suspensão ou a declaração de nulidade tem a multa, e a multa pode ser acumulada com qualquer uma dessas. Né?
Então, Não, a e gente vê se pelo mesmo fato aí a empresa pode ser glosada, né? Não pagar a fatura cheia, né? Ter uma multa e também uma advertência, outra penalidade. André, quantas vezes eu já ouvi de empresário e do particular falar assim, pô, mas eu já fui glosado, por que que agora no processo de penalidade eu ainda vou ter que pagar a multa? Isso é o mais comum e todo mundo pede para colocar isso em defesa prévia de processo sancionatório. Pô, mas eu já fui glosado. Ninguém consegue ter essa noção exata dessa diferença dos institutos. Então, assim, esse apontamento que você fez foi perfeito. Realmente é muito complicado na cabeça do empresário, do particular, ter essa noção, né, dos institutos e, inclusive, dessa possibilidade de você ter uma multa junto com uma outra penalidade também aplicada, sem esquecer da glosa. Né? Foi o que você falou. Uhum. A glosa ali você está tratando de um acordo de nível de serviço, né, de uma SLA, e que possivelmente por conta de uma má execução ou de uma inexecução, ela consequentemente ela vai gerar a abertura de um processo de sanção, não vai ter jeito. Justamente. Então, tratando aí também de outras novidades que a gente tem justamente nessa questão aí da suspensão, né, do direito de licitar e também da idoneidade, a nova lei trouxe a questão de você voltar a não cumprir esse tempo todo, né? Não ficar, por exemplo, você tomou 5 anos, mas traz lá requisitos para você ser habilitado novamente sem ter que cumprir, né, todo esse prazo, né? Então, ela traz lá critérios. Então, é uma outra novidade aí bom para os licitantes, né? Que eles, se cumprirem tais requisitos ali, né, eles não vão precisar ficar todo o tempo inabilitado ou aquele tempo todo de suspensão, né? Então, a lei também, desse ponto de vista, ela foi, nessa parte ali de penalidades, eu acho que ela foi boa para o licitante, né? Tanto trazendo esses quesitos aí para que ele possa voltar a ser habilitado, né? A reabilitação, que é o que a lei traz, e também nessa parte de mais segurança jurídica para os licitantes saberem, né? Até mesmo como se defender das penalidades que estão sendo sugeridas. Né? Então, aí eu vejo, como você, Roberto, da parte aí dos licitantes, né, que nessa parte aí ficou feliz com essa nova legislação. Né? Nossa, cara, em relação a tornar o processo mais objetivo, eu não vou negar que realmente é um avanço imenso. É óbvio que tornava até uma abertura, né, de uma discussão judicial, muitas vezes, né, depois do processo administrativo. Mas eu acho que a intenção, acho que nunca pode ser só essa, né, de você querer levar essa discussão para o judiciário. Mas eu acho que tornar realmente o processo administrativo o mais claro possível para o particular, ele, ele é bom para todo mundo, né? Eu acho que o gestor também fica mais seguro na tomada de decisão dele, né? Na hora de avaliar realmente a conduta do particular e ter isso um pouco mais claro ao longo do procedimento sancionatório. Eu acho que realmente essa inovação legislativa, né? Como eu falei, que querendo ou não, ela já acompanha até mesmo o entendimento jurisprudencial dos últimos anos, seja do TCU, seja também até mesmo do Poder Judiciário, quanto dessas instruções normativas, né, que foram feitas e elaboradas nos últimos anos para realmente tentar tornar um pouco mais objetivo essa situação. E só A para gente complementar, agora... Roberto, o que você falou, outra novidade também, é toda novidade que eu até acabei esquecendo, a nova lei traz justamente essa questão da possibilidade aí de você trazer para resolução desses conflitos entre a administração e o contratado, câmeras, né, de arbitragem. Justamente para Exatamente. você tirar do judiciário, né? Desafogar o judiciário. Então, é uma É, possibilidade que a nova lei trouxe ali, a questão da contratação de árbitros, né? De câmeras de arbitragem para resolver conflitos ali que ocorram durante a execução de contratos, né? De não precisar ali você entrar no judiciário para resolver, por exemplo, questão de reequilíbrio, né? Que é uma coisa que sempre dá muito problema, que vai ser uma das eu ia nossas lives falar isso também. agora. Inclusive, Aí, um dos nossos cursos, né? Geralmente isso sempre vai para o judiciário, né? A empresa pede, a administração não concorda, ou então só concorda parcialmente, né? E acaba indo para o judiciário. Então, essas câmeras temáticas aí que a nova lei trouxe, essa possibilidade de você resolver esses conflitos contratuais nessas câmeras temáticas é muito boa. Logicamente, não é obrigatório, né? Você, tanto a administração quanto o particular, se quiser levar para o judiciário
né, vai poder levar, né, a própria garantia constitucional isso, né, a inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, mas é uma possibilidade ali que eu acho que se tiver bom entendimento de ambos os lados, né, é bom para todo mundo, né, você traz mais segurança ali para você não precisar entrar com um pedido judicial que vai demorar anos ali para ser julgado. Depois, quando ele de fato for julgado, às vezes não tem nem mais efeito prático nenhum. Né? Até mesmo o próprio contrato já acabou, né? Já Então você acabou. vai discutir no máximo ali uma indenização, alguma coisa assim. Então é outro ponto de novidade que a lei trouxe nessa parte contratual e de penalidades aí, que é justamente essa questão de dar a oportunidade dessas conflitos contratuais, né, de penalidades também serem discutidas nesse âmbito, né, de câmara arbitral, não somente no judiciário. Até trazendo, a gente pode até fazer um link já. Possivelmente pode ser até a próxima live, André, já que o tema ficou até em segundo na nossa enquete, que foi a parte de revisão contratual, e aí a gente já está caminhando aí para o final, e aí a gente volta a fazer o destaque, convidando todo mundo para conhecer o nosso perfil, tá? A gente tem todas as descrições lá do nosso site, né? O nosso foco principal realmente é essa parte, né, de consultoria e capacitação, seja para o particular, seja para o gestor público. O advento da nova lei realmente trouxe muita coisa nova, a gente está aqui quase uma hora e a gente não vai conseguir esgotar nunca. Só nessa parte de penalidade, por exemplo, né, o que a nova lei ela trouxe não só de, se a gente for pensar em benefício, mas realmente, né, de novidades tanto para o particular quanto para o administrador público. Então, realmente essa live, a ideia foi que a gente se apresentasse, né, a gente tornasse aí cada vez mais comum esses nossos encontros. O nosso perfil está aqui no Instagram, a gente está lançando o nosso site. Lá a gente vai colocar não só discussões de alguns temas, né, da nova lei, mas também os nossos cursos que a gente está preparando, né, o material que a gente está preparando com o maior carinho. E a ideia realmente é essa. A gente abriu uma caixinha de pergunta ontem, a gente viu que essa questão da penalidade, ela realmente atrai bastante atenção, né? E o segundo tópico que ficou em segundo foi a questão de revisão. O André já levantou a bola do que a lei trouxe em relação à criação dessas comissões temáticas. Já pode ser tema da nossa próxima live, André, sem problema nenhum. A gente ia falar da questão das revisões contratuais na semana que vem e trazer também essa possibilidade da construção das comissões temáticas. E realmente o intuito era esse, era a gente conversar um pouco, a gente se apresentar, fazer esse convite, né, tornar esse espaço aqui um espaço de interação realmente, levar todo mundo para o nosso site, né, para o nosso perfil no Instagram e vamos embarcar nessa. A ideia realmente era essa, a gente unir os nossos esforços aí, né, em prol desse assunto que é o nosso ganha-pão, né, André? Não é muito, é meio burocrático demais, mas a gente gosta, cara. A gente está nessa já tem um tempinho. Com certeza, né? Que eu falo, sempre quando eu dou as aulas, né, as capacitações, é justamente nesse ponto, né? A licitação ali não tem meio termo, né? Não tem alguém morno. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, né? Odeia. A gente traz nesse sentido de quem já ama, né? Acompanha a gente, que você vai passar a amar ainda mais, e quem odeia, acompanhe, que aí você vai passar a amar também, né? Porque a gente, justamente a ideia é mostrar esses conteúdos de uma forma mais leve, mais descontraída. Claro que nunca esquecendo a técnica, né? Que a técnica justamente também é um dos nossos diferenciais, todo mundo aqui, né? Os professores, eu, o Roberto, o próprio Rafael, nós somos especializados nisso, cada um tem a sua pós-graduação justamente nesse quesito, então a técnica a gente tem, mas justamente a gente procura trazer esses elementos, né, tanto aqui nos vídeos, nas lives e também nas publicações, né, não de uma maneira tão só técnica, né, porque, principalmente por lado aí das empresas, né, que muitas vezes não tem toda essa técnica, mas que se busca entender, né? Desmistificar um pouco essa parte das licitações que muitos empresários acabam não entrando justamente por isso, que achavam que era uma coisa muito burocrática, né? Muito morosa, né? E justamente é ao contrário, né? É uma possibilidade muito grande para as empresas entrarem, mas para entrarem nesse ramo, que é muito bom, o governo é o maior comprador do país, né? Exatamente. Ele compra de tudo, toda hora, né? Por exemplo, você entrar aí só num dos portais, né, que existem, que é o Compras Gov, o antigo Compras Net, todo dia você entra lá, tem mais de 500 editais lançados.
né? Então, são muitas oportunidades, né, para os empresários, então, mas que a gente recomenda, né, para entrar no mercado, que se capacite antes, conheça, né, para não sofrer justamente as penalidades, né? Que justamente é isso que a gente está trazendo aqui nessa live de hoje. Exatamente. Gente, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, todo mundo que entrou. Compartilhem. Sempre quis falar isso, arrasta para cima, compartilha, curte. A ideia realmente era essa. Queria agradecer todo mundo. Terça-feira à noite realmente é complicado ficar acompanhando live e ver a gente falar, mas está aí o nosso site. André acabou de postar aí nos comentários, está no nosso perfil também. E muito obrigado. André, forte abraço, meu amigo. A E gente a vai se live, a live falando. vai ficar gravada, né? Então, Vai quem, ficar quem não pôde gravada. acompanhar, né? Vai ficar gravado lá no nosso perfil. Provavelmente vai subir para o nosso YouTube. Também acompanha a gente no canal do YouTube do Travessia Cursos. Já tem muitos vídeos lá disponíveis, né? Falando de vários pontos aí não só da nova lei de licitações, mas vários pontos que interessam, né, para todos os gestores e servidores públicos, também para as empresas. Né? Então acompanhem lá também a gente no nosso canal do YouTube, que as lives vão ficar salvas tanto aqui no perfil da Travessia, quanto lá no YouTube, para vocês puderem ver depois aí. E já fica o nosso convite para semana que vem, né, para nossa próxima Semana que live aí vem. sobre revisão dos contratos, né? Revisão dos contratos, já está feito o convite. Aí o Rafael assume essa bronca. Fechado? É botar, André, meu botar amigo. o chefe para trabalhar um pouco, né? Óbvio, pô, tá na hora. Fala sério, a gente só abriu espaço. Galera, forte abraço, Andrezão. Abraço, meu amigo. Boa noite, Valeu, gente. até mais. Valeu. Prazer.